Olá, eu sou a doutora Patrícia Campos Ferraz. Esse é mais um episódio do podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. E hoje eu estou muito feliz aqui em receber a querida doutora Gisele Brito, que é pediatra do esporte. Obrigada, Gisele, por você ter vindo até aqui. Muito obrigada pelo convite, Paty. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa da gente explicar um pouco do que a gente faz e eu fico muito honrada. Você é muito querida e capaz no meio, então é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Então, a gente vai começar um pouquinho sabendo um pouco da trajetória profissional mesmo da Gisele, né? O que ela fez depois que ela concluiu a faculdade de medicina para ela chegar nessa área que pouca gente conhece, que é a pediatria do esporte. Então, conta pra gente, Gi. Bom, essa história da minha trajetória eu acabo falando para muita gente, apesar de muita gente ser bem restrito e eu espero alcançar bem mais aqui, porque é bem inusitado, né? Então, quando eu fiz pediatria, eu me formei na faculdade em 2013, 10 anos atrás. E aí não tinha muito... Eram as cadeiras básicas. Então, você fazia gineco, ou você fazia pediatria, ou você fazia clínica, cirurgia e rádio. Meio isso, assim. Aí, Sim. né? Dermato, psiquiatria um pouco e acabou. Não existia... Existia tudo, mas a gente não tinha tão divulgado. E aí eu comecei a pediatria... E aí eu conheci o residente da medicina do esporte lá da USP. Aí eu falei... Existe Oi. medicina do esporte? Oi, queridos, tudo bem? Tipo, já rolou um flerte, assim. Sementinha, exato. Sei. E aí eu segui a pediatria, muito apaixonada. A minha residência foi maravilhosa. E aí eu fiz 3 anos de pediatria e eu falei, e agora? O que eu vou fazer de sub? Porque hoje em dia muita gente não tá fazendo nem residência mais. Isso me surpreende um pouco na medicina. Achei até um pouco peculiar, vamos dizer assim. É interessante, é uma coisa de gerações. Então, a gente teve uma geração que tinha o especialista do especialista do especialista da unha do dedo mindinho. Sim. E a gente tem as pessoas de agora que estão saindo da faculdade e indo... Tipo, generalista, viver assim. a vida de generalista, exato. E aí eu falei, bom, eu faço muita emergência aqui no HC, um hospital de alta complexidade, eu vou fazer UTI pediátrica. Que é bem legal, hein? Eu- É muito legal. E Eu curto UTI, pra falar a verdade. Eu estagiei em UTI no fim da faculdade, amava. A parte teórica é sensacional, assim, a fisiologia, e a gente faz muita fisiologia no Sim, esporte por isso também. que eu gostava. Por isso que eu gostava. Tem tudo a ver, as pessoas não entendem isso, mas tem. Sim. E aí eu fui fazer UTI, eu gostava mesmo daquilo, mas eu comecei a não gostar da vida daquilo. Sim. Eu entrei num conflito que quando eu era estudante eu não me permitia acessar, que era lidar com o preventivo, com a saúde e não com a doença, com a morte o tempo inteiro. Sim. Que a UTI pediátrica é meio pesado também o negócio, né? Pesado. E aí, essa coisa, quando você não vive de fato na pele, falar em prevenção, tanto que é uma das áreas mais difíceis da gente acessar com o paciente, né? Mudar estilo de vida. Não, tá, me dá um remédio, né? Todo mundo quer a maneira mais fácil. Exato. E eu, como profissional, acadêmica, enfim, também não acessava isso tão facilmente, a importância real. E aí eu comecei a enxergar o outro lado da moeda. E eu falei, eu acho que eu quero mais para esse caminho aqui. Sim. E eu já tinha entendido que a UTI não era o meu lugar. E aí aquela semente que tinha sido plantada lá no R1 da pediatria, no primeiro ano, eu falei, vou ver o que é aquilo ali. Entendi. Vou lá dar uma olhada. Entendi. E aí eu ficava meio que nos meus períodos vagos, assim, eu saía da UTI e dava um pulo lá no pessoal da residência da medicina esportiva da USP também, que era pertinho, acessível, né? E aí eu falei, nossa, foi um eureka. Eureka. É isso, é isso. Aí eu falei, não, eu vou acompanhando ao longo do ano, vou entender o que eles fazem, porque eu tenho certeza que muita gente não conhece também, e eu como médica já também não sabia o que a especialidade fazia, então imagina um leigo. Sim. E aí eu, ao longo do ano, eu falei, é isso. Aí eu, assim, são 2 anos de UTI, eu terminei o primeiro ano, já prestei a prova. Fazendo UTI, eu já prestei a prova, passei, aí eu larguei, o segundo ano não fiz, e fui para medicina do esporte. Então, eu fiz mais 3 anos de medicina do esporte, e aí eu ingressei no doutorado e tô até hoje. Ah,
tá. Eu não sabia que você estava fazendo doutorado. Conta um pouquinho. Ai, tô acabando. Não sei o que é isso. É um filho, tá? É um filho que você pare. Ai, obrigada pela compreensão, porque assim... Do meu doutorado é um dos meus filhos. O parto tá longo. Um parto dolorido, vou te falar, hein? Assim, foi um processo bem interessante. Eu tive muito apoio de pessoas muito capacitadas e maravilhosas na área. Minha orientadora é o Bruno Gualano, a Luciana Janot tá... Não sabia, o Bruno é meu grande amigo, né? Além de ser meu colega brilhante e assim, ele... Eu posso contar, depois vou me haver com ele. Ele foi meu estagiário no laboratório. É verdade! O Bruno foi meu estagiário e eu via ele brilhar, né? E acender, né? Com todo aquele brilho que a gente conhece. Então, eu sou testemunha ocular do talento do Bruno e eu fico muito feliz que você seja aluna dele. Eu não sabia. Eu sou. Que bacana. Há 3 anos. Ah, putz, que incrível. Ele é incrível e as coisas saem, e o jeito, né, de fazer fluir. E aí a gente publicou, foram 3 artigos sobre Covid no atleta. Ah, tá, você tá naquele grupo dos estudos de Covid, legal. Tô. Sim. E aí agora eu tô finalizando a tese para depositar. Certo, aí a defesa tá logo aí. Mas assim, tá sólido, né? Porque o processo de você fazer os estudos e publicar, já tá tudo muito consolidado e a defesa é muito tranquila, não tem nem... São poucos detalhes, né? Até para quem vai arguir é difícil, né? Porque os artigos estão lá aceitos em revistas maravilhosas, tipo, você vai lá só jogar flores, né? Pro trabalho que é bom. E aí avaliar a habilidade, assim, do candidato ali de apresentar, tal, mas, tranquilo, né? Pior já passou, eu acho. Acho que esse depósito tá sendo mais lento, assim, mas vai sair. Sim. E é legal ser na área, então eu convivo com o assunto, o tema, nutrição esportiva, que é a área... do grupo de pesquisa mesmo, então é atualização o tempo inteiro, a gente faz muito ergo espirométrico, acompanha a obesidade. Sim. É um grupo super Você acompanhou enriquecedor. o trabalho dos bariátricos da turma do lado, né? Sim! Que o Carlinhos Merege já veio aqui, já veio contar o doutorado dele, que foi maravilhoso. Sim, ele então, teve eu acompanhava de longe, assim, só de espetacular. longe, mas os trabalhos são incríveis, né? Aquele grupo, ele é maravilhoso mesmo. Sim. E aí foi assim que eu cheguei na medicina do esporte, mas a pediatria do esporte meio que não existe, porque quando eu entrei na residência de medicina do esporte, é geral. Sim. A primeira vez que eu examinei um adulto de novo, depois da pediatria, falei, gente, que pessoa grande, vira mais rápido, assim, porque o bebê você vai, tá, e acabou, né? Eu falei, tá. E aí eu ia ativamente buscar os dados pediátricos de uma determinada patologia ou um determinado tema que a gente tinha. Uhum. E aí eu fui atendendo, introduzindo isso no atendimento. A doutora Ana Lúcia me convidou para participar da equipe de médicos lá da MUV em 2019. Que bacana. E aí eu já era pediatra e aí o esporte estava sendo introduzido e aí eu já ia aplicando isso. Uhum. E aí acho que eu desenvolvi esse lado... por interesse mesmo, né? Não Sim. que eu tenha sido... na residência de medicina esportiva tenha um nicho pediátrico lá, não tem. Sim. Mas eu acho que é uma questão de tempo, né? Porque é um caminho que está se abrindo. Eu imagino que isso é um mar azul, né? Brasil afora. Porque, assim... Se a gente pensar que o sedentarismo é a segunda causa de morte aí, mundialmente falando, e os problemas que a gente está enfrentando hoje, inclusive com a população infanto-juvenil, vamos colocar dessa forma, né, de crianças e adolescentes, essas crianças vão precisar fazer esporte. E o médico precisa estar habilitado para cuidar desse aspecto da vida das crianças, né? E tem 2 lados, né? Porque você tem a criança que é do alto rendimento e tem toda a peculiaridade, porque... Acho essa frase bem clichêzona, mas ela é clichê porque ela é real. Ele não é um mini adulto. Então, a gente não trata o alto rendimento da criança como o alto rendimento convencional de alguém já formado. Certo. Nem mentalmente, nem fisiologicamente falando. Sim. E tem a criança que tem patologias. Então, você tem lá a criança que é diabética, tipo 1. Você tem a fibrose cística. Você tem patologias que na vida adulta você vê muito menos. E na pediatria você vê mais. E essas crianças, os cardiopatas congênitos, eles são colocados numa bolha. Eles não fazem esporte.
Nossa, estão perdendo oportunidade enorme de tratar suas doenças, né? Com essa forma de terapia, se a gente entender. Primeiro, de tratar a própria patologia, ter benefício com a adaptação que o esporte traz para o organismo. Tem N estudos, né, até do grupo de doenças reumatológicas, que o exercício tem lá o efeito anti-inflamatório e é benéfico. Mas também, hoje, os cardiopatas congênitos que operaram, eles têm mais morte cardiovascular na vida adulta por sedentarismo. Nossa, isso é incrível. Não, é incrível a gente passar isso para as pessoas, né? É muito importante você passar essa informação. Não pela doença congênita, mas porque ele se tornou um adulto sedentário. Então, ele vai ficar com aquelas consequências de síndrome metabólica, risco de infarto agudo do miocárdio. Então... Que interessante. E isso também me remete a um... Bom, eu já tô aí há 30 anos no front, né? Me formei muito jovem também, né? Deixa eu me defender um pouco. Mas, e assim, eu me lembro que... E eu também sou dos primórdios da nutrição esportiva aqui no Brasil. E eu ia dar aula pros médicos. 20 e poucos anos atrás, anos 90, né? E assim, na época, os médicos não tinham absolutamente nenhuma informação sobre exercício físico durante o curso de graduação. Então, ainda eles não saíam... tem, tá? É mesmo? Eu pensei que já tivesse se criado uma cadeira dentro do curso de medicina de graduação. Dica, pessoal. É mesmo? Hashtag para os coordenadores de graduação. Não, assim, eu acho super contraditório, porque você aprende... Mas nenhuma disciplina, assim, não. Eletiva, vamos dizer assim. Aí cada curso faz, tá. Mas assim, a gente tem lá aquela prescrição, aí o primeiro item da prescrição é a dieta. Por quê? É o mais importante. Aí você vai rapidinho ali na dieta, jejum ou não é jejum? É geral? É hipertenso? Hipertenso. Ninguém para pensar. Porque vai vir um nutricionista no contexto hospitalar ali para definir o que é a dieta para o hipertenso. Sim. E ele já vai logo, qual que é o antibiótico? Eu vou cobrir o quê nesse paciente? Tá, próximo. Antes disso, né? Tá sedado, não tá sedado? Tá com droga vasoativa, não tá? Então, são outras as prioridades. Claro. Que, será que são mesmo, assim... Porque prioridade, né? Tudo é prioridade. Não é o primeiro item? Então, por que é o que a gente não pensa? Porque tem outro profissional, mas é importante todo mundo estar de acordo ali, né? Sim. E isso é pulado. Entendi. E não é pra ser. Sim. E é interessante. Então, só fazendo o gancho entre o que você falou e o que eu estava falando. Eu me lembro de 20, 25 anos atrás, dar aula para os médicos e perceber que eles estavam ávidos por informação, porque eles não tinham, né? Então, hoje já tem as especializações, os cursos que se faz, né, para medicina esportiva. A residência, acho que tem o quê? Só 4 ou 5 no Brasil inteiro ainda, né? Eu vou até, assim, me abster de numerar, mas cabe... Mas, assim, muito poucas. Porque agora criaram mais algumas e eu não tô 100% atualizada, porque tem um ano, assim, que tem uma nova e agora tá pra abrir outra, mas quando eu entrei tinha 4. Deve ter menos de 10. Menos? A gente tá falando de menos de 10 Eu tô pensando em 6 no máximo na minha cabeça. Isso, ainda é muito pouco, né? Se a gente pensar na dimensão do Brasil, isso é muito pouco, né? Pouco. Então, essa questão da medicina esportiva agora, ela é muito nova. Mas, assim, o que contribuiu isso? A gente também... as evidências científicas do benefício do exercício físico para a saúde foram muito robustas nesses 25 anos. E os médicos se apropriaram disso. Então, antes não tinha, né? Eu lembro de por exemplo, conversar com a Fabi Benatti, que você conhece, e ela defender o doutorado dela para um membro da banca, que eu não vou saber quem falando, olha, eu até hoje não tenho certeza se o exercício físico é benéfico ou não. E a Fabi defendeu o doutorado dela, deve ter 10, 15 anos, não foi muito tempo. E agora quer dizer, hoje tem uma avalanche de evidência boa, quer dizer, só você ter olhos para ver. Né? Então, eu acho que isso os médicos se apropriaram, felizmente, para eles e para nós, porque eu acho que eles conseguem orientar melhor, pelo menos para... E quando o paciente vai... A criança já não tem esse viés, porque ela, na teoria, ela sem comorbidades, ou as que têm comorbidades estão com outras prioridades nesse momento. Mas, mesmo crianças, muitos adultos vão lá numa consulta clínica, Sim. Aí fala assim, olha, dona fulana, a senhora está sobrepeso, precisa melhorar a dieta, ponto final. E não fala nada de exercício. Ou mesmo que fale, precisa fazer uma caminhada. Entendi.
realmente é a caminhada? E como que você orienta? Ah, mas meu joelho é ruim, doutor. Ah, aí você vai lá na academia, alguém vai lá fazer alguma coisa pra você. Entendi. Então, as pessoas saem com uma orientação que não favorece a mudança do estilo de vida, que já é uma coisa muito difícil. Coloca uma coisa nova na sua rotina, é super difícil, né? Sim. Então, a gente tem esse papel também. E acaba esquecido, e eu nem julgo, porque a pessoa que falou desse jeito, ela tá preocupada em se atualizar, que tem drogas novas para tratar a obesidade, a hipertensão, a diabetes. Na sua atividade direta, vamos dizer assim, aquilo que realmente diz respeito só ao médico, né? Que é a prescrição medicamentosa e tudo. Mas o que a gente está falando aqui é muito importante, é que no fim de tudo, quando a gente trabalha com medicina esportiva, nutrição esportiva, a gente não tem como não tocar no estilo de vida. Não tem. Tem uma especialidade agora, né? Medicina do estilo de vida. Que é muito legal, deve ser o máximo. Mas a intersecção é absurda. Absurda. E as áreas fazem realmente intersecção uma com a outra. Eu vejo coisa do endocrinopediatra, mas aí ele tem o know-how dele, eu tenho o meu, a gente se complementa. E essa questão do estilo de vida é complementar também. Sim. Mas é importante, aparece a importância, né? Sim. Tem alguém que estuda isso o tempo inteiro. Sim, isso é muito legal, porque, assim, como promover mudanças de atitude, como mudar a mentalidade dos pacientes. E aí, por quê? Para que ele seja fisicamente ativo, ele tem que se organizar, tem que organizar a rotina, tem que organizar o tempo que ele gasta se deslocando. Enfim, tem que criar um horário que não existe para isso. Exato. E quando você está falando da criança que vai mudar o estilo de vida, você tem que pegar a família. Sim. E colocar no contexto. Sim. Quer dizer, quem vai levar essa criança? É a mãe? É o empregado? Ela vai fazer na escola? O que vai acontecer com ela? Exato. E eu vou falar assim, coma verde. Aí o pai e a mãe não chegam perto do verde. Ah, sim. Tá. Primeiro que aí vai passar a cozinhar uma coisa diferente. É estranho. E ainda só a criança vai comer. Não vai dar certo. Rolar. Não vai dar certo. E aí, isso são as coisas que eu enfrento também lá, né? No meu lado. Ainda mais porque lá eu vou falar mesmo, né? De comida e tudo. E aí você tem que tocar nesse assunto. Quem prepara, quem compra, gosta de cozinhar, não gosta. A criança come na escola, quer dizer, qual é a motivação que ela que eu vou ter que fazer a criança ter para ela na escola comer o verdinho, longe dos pais e com os amigos? Esse é o know-how que eu acabo usando da pediatria, que quando eu atendo adulto, as pessoas ficam um pouco espantadas. Porque para mim não basta saber, oi, seu nome é tal e você trabalha com isso ou estuda isso, qual a sua queixa? Não. Sim. Eu preciso saber o que você faz, o que você come, que horas que você consegue dar um jeito de fazer tal coisa. A gente vai ver junto um plano ali. Sim. Isso é muito legal, porque aí você consegue ser assertiva. Eu entendo como a pessoa está vivendo a vida e o que ela está priorizando. E com os dados que eu consigo colher aqui, para onde que eu vou, né, que argumento que eu vou usar para convencê-la a mudar e mostrar a possibilidade de mudança para ela. Se a gente não tiver esse... Não sai. Não vai rolar. Porque o seu objetivo... É pérola jogada aos ventos. Não vou nem fazer mudar o ditado. Mas é isso, então... Porque o seu objetivo é falar o que você quer falar? Sim. Ou é atingir o paciente? Sim. Porque falar o que você quer falar, ele vê na internet. Sim. Ainda mais agora, em tempos de chat GPT, né? Você digita lá, você tem uma conduta. Tem. Nutricional, médica, bem razoável, aliás. Agora, interpretar o que ele precisa junto com o estilo de vida que ele tem e colocar a opção, aí é a gente. Sim. E esse é o maior trabalho, né? De você realmente fazer a pessoa mudar de atitude e tudo. E aí eu queria, assim, que você explicasse quais são os casos que você mais trata no seu dia a dia, no consultório, falando da pediatria no esporte em geral. Bom, acho que disparado, o que mais vem é busca por conhecimentos sobre o que pode e o que não pode praticar na infância. Sim. Junto com dúvidas sobre fortalecimento muscular, que entra um pouco no pode e não pode. E a questão da baixa estatura ou do questionamento da estatura-alvo vem colado. Assim. Isso é uma preocupação muito grande dos pais, né? Tá lá com 10, 11 anos, bate um desespero, assim, né? A fase da pré-puberdade, iniciando a puberdade ali, é uma fase cruel no esporte. Eu imagino. Porque o maturador tardio, ele sofre.
ele sofre com a estatura, ele sofre com a massa muscular, o rendimento fica em disparidade, e aí ele fica ansioso, e não é uma coisa imediatista, que todos nós aprendemos a ser imediatistas, e isso não tem como ser imediato. Então, é uma faixa etária bem trabalhosa. Sim, nossa, eu vejo isso na clínica, né? Os pais, assim, eu diria dos 10 aos 13, bem, acho que bem essa fase, que principalmente os garotos ainda, que estão entre, né, enfim, acho que um pouco antes do primeiro estirão, que tem uma parada e um certo acúmulo de adiposidade, assim, que os pais ficam muito preocupados, né? Nossa. Muito preocupados. Então, eles trazem o menino, assim, arrancando o cabelo. Não, porque ele tá gordinho, porque ele precisa perder peso e tal. E como se... Tadinho do menino, até como se fosse culpa dele. E eu explico, eu falei, calma, gente, o corpo tá preparando pra começar a dar uma esticada aí, tá tudo bem. Com 14 anos, isso vai ser uma página virada. E não só gordinho, como o amigo está forte, com a perna Sim. peluda. Ele já é um homenzinho, amigo. E aí o maturador tardio tá lá, meio gordinho, com a voz fininha, e pra trás na piscina, que seja no futebol, tomando aquela bundada, caindo lá longe. Imagina, É dureza. Gente. E aí você tem que se colocar nesse lugar do mundo que às vezes, assim, tipo, você não é mainstream, você tem, assim, precisa ter espaço para aquela pessoa que tem um desenvolvimento um pouco diferente da maioria, né? Tem uma discussão que nunca vai chegar a lugar nenhum. Olha que falta de esperança. Mas não é muito factível. O ideal de você dividir não por faixa etária, sub-tantos, ou júnior, e colocar por estadiamento puberal. Nossa, isso não... Resolveria parte do problema. Eu acho assim, eu não sei operacionalizar isso como seria, mas faz sentido. Faz muito sentido. Faz bastante sentido. Né? Essa faixa etária... O problema é dar nomes para essas categorias, né? E aí tem a questão da avaliação, quem vai fazer, essa classificação, e aí fica complexo. E tem número de atleta adequado para compor uma categoria aqui, então fica difícil fazer isso virar realidade. Mas no mundo ideal, esse seria o recomendado. Uma forma de você, assim, juntar pessoas, crianças com uma condição mais parecida, né? Isso. Mas, por outro lado, eu vejo um outro movimento nas escolas menores, até pela experiência que eu tive com meu filho, de você colocar pessoas diferentes e instruir a maioria das pessoas, ou aquelas pessoas que estão na média, a acolher o diferente. Tipo, tá todo mundo junto aqui e temos que jogar, ou temos que fazer, ou temos que performar. E mesmo aquele que é o mais baixinho, o mais fraquinho. Mas o adolescente, quando ele vê o diferente... É um problema. O que ele menos faz é acolher. Sim. Então, é um prato cheio, assim, para aquela criança ficar de fora, sofrer. E aí ter outros problemas, né? E é aí que o papel do educador, né? Do professor de educação física que está lá, do técnico, do professor. Você tocou nesse ponto. Uma das coisas que eu faço é lidar com categoria de base. Então, hoje eu tô no futebol feminino do Corinthians, nas categorias de base. E em outras oportunidades, sempre que possível, eu dava um oizinho pra base. Então, eu trabalhei no Comitê Olímpico, aí eu sub-17, sub-21, competição sub-23, aí eu tava lá. Entendi. E nas categorias de base, tem lá as competições, por isso que elas são montadas para formar o atleta e competir. Mas é isso, todos da comissão, do departamento de saúde, têm a função de educar, de formação. Sim. E aí existe uma linha muito tênue, né, do que a gente cobra do atleta e como a gente educa. No judô, eu trabalhei com o judô, eles são... Não posso falar isso, né? Já falei. Eles são meus queridinhos amorzinhos. Mas você ama todo mundo, né, Gi? Tem um coraçãozinho grande. Isso, todo mundo cabe nesse coração. Mas eles realmente têm um espacinho próprio, casa própria. Sim, no condomínio. No condomínio aqui. Eles têm uma cultura muito legal, assim. Eu acho que eles evoluem bem, assim, nessa questão
da evolução que a gente tem para melhorar o esporte, a performance, de ter uma equipe bem legal. E na base, é interessante porque tem uma certa tolerância. Então, o judô tem uma questão do peso, né? Então, os adultos, sêniores, né? A equipe principal lá que vai para a Olimpíada, eles têm uma tolerância de X% de peso. A turminha mais jovem já tem uma tolerância um pouquinho mais larga. Entendi. Até porque eles mudam, né, o corpo. Muito, e a ideia não é fazer ele restringir. A ideia é fazer a percepção... Você não conseguiu manter no peso, é porque o seu corpo está mudando e talvez a gente te mude de categoria. Eu quero ver tudo bem, né? Eu quero ver o que você consegue manter porque você é assim e não porque eu quero te restringir. Entendi. Então, isso é muito bacana, porque eu já tive história, assim, de cuidar de judocas jovens e com muito sofrimento com essa coisa. Eu sei caso que foi a você, eu conheço, e não chegou a mim, mas eu soube que talvez chegaria. E eu acompanhei via confederação, né? Essa atleta. E pra menina, você vê que a deposição de gordura, quadril, assim como a gente não manda na maturidade puberal, a constituição de cada um, a forma que o desenvolvimento vai levar para o corpo daquela atleta é individual, é imprevisível, a gente consegue até aqui, né? Sim. Ali já é da genética dela. Sim. E aí eu vi essa atleta mudar, assim, 10 quilos em menos de um ano. E ela tentando ficar lá no outro peso. Eu falei, meu Deus, mas ela tá em fase de crescimento, não tem que tentar nada disso, ela não vai conseguir, não vai... E aí você vê a equipe técnica que, se eles não aceitam o nosso suporte ou não buscam o nosso suporte, incentivam o atleta a continuar naquele peso. Então tem todo um trabalho em conjunto pra gente conseguir. E aí entra o psicólogo do esporte também, O quê? Né? Entra, ou se entra. Que é assim, acaba sendo um orquestrador importante para botar todo mundo... Ninguém solta a mão de ninguém, é todo mundo junto pra ali. Se conversar e falar, vamos pensar no bem-estar dessa atleta, né? Antes de qualquer outra coisa. E aí também entra esse tópico, né, nos atendimentos, o que come, o que não come, pode suplementar, suplemento é doping, vai fazer mal pro crescimento, pode dar whey... Aí é um mundo também, né, de coisas que... Mas assim, é bem... Essa é uma área... Eu acho que a gente tem que fazer um episódio depois só para isso. De falar só de suplementação para crianças. Assim, já tô lançando a isca para você que vai ter próximo. Aguardem. Né? Porque esse é um assunto, assim, né? Que traz muita preocupação, muita aflição para os pais. Os pais ficam desesperados, né? Meu filho quer usar suplemento. Meu filho tem 13 anos, 14. E tem pediatra que fala que não pode quando talvez poderia. Sim. Ou então... tem toda uma coisa por trás, né? Da necessidade, por que a necessidade, do que a necessidade. Sim. Então... Tenho raciocínios por trás disso, assim. Sim. Assim como a gente entender a rotina, a gente entender tudo aqui. Esse vale um assunto só para... um episódio só para isso. E aí, voltando a falar um pouquinho... A gente está falando aqui de performance e de peso e de como esse peso se conflita com fases do desenvolvimento de um atleta, né? E o quanto isso é delicado e sutil. A gente precisa ter muita delicadeza, muita sutileza para lidar com isso, né? Sim. Você consegue ver isso? 100%. Que as pessoas estão assim, agindo dessa forma lá na ponta com os atletas? Eu vou... a comissão? A linha de frente ali. Eu te fiz uma pergunta polêmica. Eu percebi. É assim, a gente tem gerações de tudo. De atleta, de pais e de comissão técnica. Sim. Então, aqueles mais tradicionais que viveram no ferro e fogo ali... Sim. Muitos veem muita frescura, faça e pronto. E veja, a gente também tem que entender, assim como eu entendo que o paciente é filho dessas pessoas, vive nessa casa e tem essa rotina e consegue até aqui o estilo de vida, eu também tenho que entender que esse técnico, eu vou conversar de tal forma, eu vou conseguir alcançar até aqui, eu vou abordar de tal... É a mesma coisa. Sim.
Então, não adianta a gente categorizar assim, isso aqui não dá pra gente conversar, isso aqui não dá, não adianta fazer isso. Ele tá lá e ele tem a autoridade técnica dele, ele tem a vivência dele. Vamos usar o que a gente conseguir. Sim. E aí, não é poliana, tá? É árduo. Tá. Não é Sim, assim. sim. Mas a gente tem dá muita sensibilidade para chegar nesse... E muita inteligência emocional para chegar nesse ponto que a gente tá falando. E vamos tirar a modéstia? Tá bom, estudo há 15 anos, 16, sei lá, essas coisas. Acho que aqui é um diferencial que se não existe esse tato, essa percepção e essa vontade de você dar essa volta, você não chega lá. Sim. Não alcança. Sem dúvida. Mas aí, o que é legal disso é que, assim, se você tiver êxito, você consegue formar a cultura. Né? Aí você forma uma cultura diferente, porque você vai ver um atleta que provavelmente vai passar por tudo isso de forma mais suave, pode render melhor. E pode ter uma experiência muito positiva ao longo da vida dessa carreira esportiva e não muitas vezes traumática, como muitos adolescentes têm, né? Nossa, mas esse ponto tem sido... o meu assunto mental permanente. Porque a gente tem... Sabe assim, a tuberculose foi o mal do século, no século passado? Sim. O nosso novo mal do século é ansiedade e depressão. Sim. E o esporte tem por cultura, a tal da cultura, que é tão difícil quanto mudar o estilo de vida, mudar a cultura, é essa coisa um pouco militarista. Como que você faz o jovem, sei lá, agora é alfa, aceitar aquela imposição daquela forma porque sim? Então aquilo faz um embate e a saúde mental vai embora. Imagino. Eles não têm bagagem para lidar, não tem aquele papo assim, olha. E isso é um aprendizado legal também, né? Porque você tem que o engolir sapo, né? O lidar com as derrotas, não só com as vitórias, e até resiliência, porque a vida vai exigir. Acho que o maior legado que o esporte pode dar na vida de uma criança e de um adolescente, principalmente do adolescente que já compreende melhor tudo isso, é a questão de você ser resiliente, não vai ganhar sempre vai... Perfeito. Né, as coisas não vão estar sempre no seu controle e acontecer de acordo com a sua vontade e vida que segue, né? Tem que aprender se adaptar a no meio de frustrar. tudo isso. Exatamente. Mas você sabe que as pessoas perguntam muitas vezes assim, e com que idade que pode competir? Porque aí entra no pode e não pode, né? Pode musculação não pode competir não pode. Aí tem várias teorias, vai competir quando chegar a puberdade. Não vai competir quando chegar a puberdade. Ele aposta a corrida com o amigo dele da escola, desde que ele se entende por gente ali no pré. Então, ele já compete antes e tudo bem. Agora, mais preocupado do que quando pode competir é como tá a formação dele. Que é isso aí, da gente chegar ali na ponta da educação. Como lidar com isso, né? O processo. A forma como ele lida com a competição e com o resultado da competição para si. Né? O resultado e o processo, porque treinar lá tem um estigma muito grande das ginastas, né? Que o treino é muito duro, que não sei o quê, mas não é só lá, não. A gente tem muitos esportes, a cobrança ali no pé e tal, e atleta chorando, fazendo. mas porque tá aprendendo a ficar mais duro. Será? E aí é muito sutil. Quer dizer, o ponto que é o ponto certo de você aprender a ter resiliência e acolher é muito sutil. E esse nosso lado entra, né? Porque a gente vem com uma visão externa, o que ajuda, e a gente entende a família. Então, qual que é o princípio que você ensinou? Qual é o valor? Você já ensinou o que é respeito? Aonde fere o princípio? Porque a questão do abuso é aí. É onde fere o princípio. Tênue, e a linha é tênue também, pra você identificar, né? Olha, eu ficaria horas conversando com você aqui, Gisele, mas a gente já estourou o tempinho. Eu falo muito mesmo, tem que ser... É uma delícia, é muito gostoso. Mas assim, tá convidada pra gente fazer um próximo aí logo mais. Então, agradeço muito a sua presença. Obrigada mesmo. Adorei. E muito obrigada pra você que tá prestando atenção aqui nos canais aí de Spotify e similares, YouTube também. Muito obrigada, Clínica Move, e até o próximo episódio.